Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre como usar a inteligência artificial para você montar, criar algumas estratégias de marketing. Lógico, né? Lembrando que eu sou professor, é um material para apoiar meus alunos nas suas atividades, mas serve para as pessoas que queiram tirar dúvidas de como utiliza, possibilidades, ferramentas e tudo mais, tá? Então, eu não sou um influenciador ou um evangelista para a utilização de chat GPTs ou Bings ou outras interfaces de uso de inteligência artificial, a não ser que sejam usados de forma ética, correta, adequada à sua realidade, tá? Então, essas aqui são algumas realidades que eu coloquei para os meus estudantes, meus alunos aqui na Universidade Federal de São Paulo, para que eles possam tirar alguma vantagem, sendo que não é para fazer somente aquilo que a interface de inteligência artificial diz para eles fazerem, sim para ajudá-los a pensar alternativas, outras formas, obter mais possibilidades de uso com a ferramenta, tá bom? Então, isso tudo posto, vamos lá novamente falar sobre o ChatGPT 3, porque logo sai o 4, tem versões pagas, tem várias coisas, tem o Bing da Microsoft, que andei testando, não achei muito interessante, porque ele tem várias limitações ainda, é uma ferramenta que ainda está em construção, e o Bardo, né? Ou o Bard do Google, que ainda não saiu por questões vocês viram por aí que tem erros de entendimento, de compreensão. Bom, então, como você provavelmente está cansada ou cansado de ouvir falar de ChatGPT 3, né? Mas muitos dos artigos que vi para profissionais de marketing são muito básicos até agora, ou muito técnicos, né? Não estou fazendo aqui nenhuma codificação ou programação. Para quem é da área, ok, tudo bem, serve para isso. Mas se não estão assim fáceis de serem compreendidos pela grande maioria, tá? Ou então esses artigos são muito focados em marketing de conteúdo, para criação de textos, criação de posts e tudo mais. Bom, eu decidi fazer uma contribuição aí resumida, textual, visual e auditiva para vocês, não muito técnicos, curto, que ajude na introdução ao uso da inteligência artificial e do chat GPT ou GPT para o marketing. Estima-se que ele, o popular chatbot da OpenAI, tenha atingido 100 milhões de usuários ativos mensais em apenas 2 meses do lançamento, tornando-se, então, o aplicativo de consumo de crescimento mais rápido da história. Eu já tinha avisado sobre ele no início de 2023, quando eu fiz algumas considerações sobre o que eu pensava para esse ano na área de gestão, na área de marketing. Bom, mas os profissionais de marketing e de gestão estão ultrapassando rapidamente a fase do truque de mágica dessa tecnologia e empregando agressivamente de maneiras significativas para economizar tempo e criar novas ideias e também oportunidades. Eu observei algumas pessoas atuando com a ferramenta para desenvolver algumas ideias incríveis, outras não tanto, para vocês. Então, vamos com elas. Bom, se você está fazendo uma pesquisa de mercado, né, você vai precisar, de repente, entender um certo público. Eu estava conversando com uma amiga que tem uma agência de comunicação outro dia, e ela me enviou uma planilha com centenas de respostas de uma pesquisa com clientes dela para que orientasse a analisar esse feedback a tempo de uma reunião. Copiei toda a coluna de respostas e colei no chat GPT. Minha sugestão foi, meu prompt para a interface. Analise essas respostas da pesquisa e forneça um resumo dos principais 5 temas. Bom, mandei para minha amiga, ela não acreditou, ela falou, nossa, isso é fenomenal. Como é que você conseguiu fazer isso? Aí depois eu contei o segredo para ela. Bom, então pense em resumir dados de pesquisa de mercado, de comportamento, com um aplicativo que você vai ter boas respostas. Analise temas de mercado de forma rápida, né? Então, você, quando está alguma novidade surgindo ligada a algum setor, que até eu não domino, mas eu preciso conhecer mais, eu peço para o chat GPT quais são as principais tendências de setor. Embora a limitação de dados da interface seja dados anteriores a 2022, ele está atualizado somente até 2021, neste momento, ele me forneceu uma grande visão legal sobre aquele setor, aquela indústria de atividade. Então, ali eu consigo compreender, sem me preocupar, sem me aprofundar, obviamente, como está aquele setor.
Uma coisa que eu gosto bastante é ouvir podcasts ou assistir vídeos. Só que eu ouço por dia, diariamente, todos os dias, dezenas de podcasts e assisto dezenas de vídeos. Só que tem uma hora que os vídeos são muito longos, mas tem um conteúdo denso, interessante, que é importante para eu ter conhecimento. Mas no meu tempo, eu tenho outras coisas para fazer, tenho outras atividades, eu vivo, né? Então, eu eu fiz um promptzinho no chat GPT, que está lá no meu artigo no site albertoclaro.com, e eu pedi para o chat GPT pegar determinados episódios, determinados vídeos, e os resumir para mim em 1.000 palavras. E ele fez. E depois eu fui confrontar alguns por amostragem, né? E realmente ele foi fidedigno àquilo que eu estava querendo obter de informação. Então, tá aí mais uma dica para vocês utilizarem. Ele pode ajudar a construir uma estratégia de marketing, o ChatGPT ou outra ferramenta, ou outra interface de inteligência artificial. Vamos descobrir. Eu entrei lá no prompt do ChatGPT e eu criei assim, cria uma campanha de marketing para uma empresa que fabrica pranchas de surf. Ela está localizada em Santos, no litoral de São Paulo, Brasil, e tem um orçamento mensal de marketing de R$5.000. Ela começou a dar uma resposta enorme. Eu fui conferir as respostas e tudo procedente, tudo adequado. Aí vai o meu entendimento de gestor, de profissional da área de marketing e adequar aquilo que realmente é o perfil do meu cliente. Então, minha análise com relação a isso, com quase nenhuma informação sobre esse negócio, a interface apresentou uma lista sólida de atividades que poderiam ser realizadas por menos de R$5.000 por mês. Claro, com a devida análise de custos, de realidade de mercado e tudo mais. Mas isso aí é uma coisa para você trabalhar também, não vai querer que ele faça tudo por você. Isso é algo que eu poderia construir com alguma pesquisa de mercado. Mas ele me fez economizar um tempo danado e eu pude escolher qual seria a melhor estratégia para aquela marca. Bom, outra coisa que ele pode fazer por nós é melhorar os títulos ou o copy é o corpo da legenda, do texto, do post, dos seus anúncios. Né? Eu costumo dizer que a parte mais importante de um conteúdo não é o seu conteúdo, é o seu título. Assim, para artigo científico, para qualquer manchete de jornal, qualquer coisa. As pessoas decidirão ler essa postagem com base na manchete que percorre seu feed de mídia social ou numa caixa de entrada de e-mail, por exemplo. Então, eu descobri que o ChatGPT se destaca nessa atividade. Parece saber usar palavras ativas e emocionais para chamar a atenção. Outra questão interessante, né, que a gente em marketing, estratégia de marketing, se preocupa bastante, principalmente marketing digital, é a escolha das palavras-chave. Né? Existem muitas ferramentas por aí disponíveis para fazer pesquisa de palavras-chave, mas como eu estava com o ChatGPT aberto, eu fui lá e propus para ele criar uma lista de variação de palavras-chave com determinado texto. O resultado não é óbvio, né? Em comparação com outras palavras-chave padrão. Ele cria umas outras palavras-chave super interessantes. Então, eu comparei as listas, né, sobre um tema específico gerado por ele, por outra ferramenta tradicional, e as listas são completamente diferentes. A tradicional é baseada no estado atual do histórico de pesquisa em Google, Bing e outras coisas. E apresenta sugestões como, no exemplo do caso que eu estou falando das lojas de surf, lojas de prancha de surf perto de mim, pranchas de surf à venda. Demorou um pouco para descobrir algumas das alternativas de cauda longa geradas pelo ChatGPT, o que pode realmente fornecer uma vantagem às marcas de nicho. Bom, mapa mental, você sabe, espero que você saiba o que é, eu até tenho um aqui sobre produção de projeto de pesquisa científica, né? Mas é uma forma de você criar de forma visual todo o seu pensamento em forma de entender ou de passar essa informação para alguém. Pedi que criasse um mapa mental ChatGPT baseado em um texto sobre o que preciso fazer para promover um produto antigo em um novo mercado, para uma atividade dos meus alunos em sala de aula. Então, o aplicativo sugeriu 7 áreas que eu precisava abordar. Cada sessão tinha 3 subseções. Em seguida, pedi que expandisse cada sessão para mergulhar mais fundo nas ideias e táticas para a execução do plano. Em seguida, forneceu 10 marcadores adicionais para cada subseção. Agora eu tenho um plano extenso que um gestor pode modificar e ajustar para uma oportunidade específica. Isso levaria inúmeros dias para ser feito, para ser desenvolvido. Agora tenho uma base de ideias que me permite focar na execução do marketing e voltar a atualizar o tópico do bate-papo com meus alunos com novas informações à medida que as reunimos. Lógico, gente,
Você não pode achar que a visão do aplicativo, da interface da inteligência artificial é a definitiva. Você apenas o usa como um alicerce, como você usava Barça antigamente, como você usava um livro que você ia na biblioteca consultar. Não significa que está no livro que está correto e é verdadeiro. Então você precisa analisar, e o seu discernimento, a sua análise crítica que vai fazer com que você use aquela informação ou não e siga adiante. Bom, criar postagens instantâneas nas redes sociais. É o que eu mais tenho visto por aí, né? Mas, assim, eu percebo que as pessoas querem facilitar esse lado da vida. Um dos meus objetivos este ano é fazer um trabalho melhor na promoção do meu conteúdo, atomizando em pequenos pedaços, espalhando ele em várias plataformas e tudo mais. Mas, gente, com intenção de professores, eu não sou influenciador, não sou nada, eu quero simplesmente passar informação, conteúdo para as pessoas que têm interesse por ele. Achei esse prompt, então, achei um prompt para que me ajudasse a fazer isso. Eu falei assim, encontre 5 trechos de 100 palavras desse conteúdo que dariam postagem de mídia social excelentes e comuns. Pá, ChatGPT. E ele me escreveu ótimos posts completos e com hashtags, que aliás eu não pedi, mas ele me mandou. Tá? Então, tá aí mais uma dica para utilização. Bom, planejar um evento, essa é super interessante, né? Porque eu precisava organizar um pequeno evento, uma entidade que sou voluntário, e pedir à interface, atendendo ao tema que queríamos e as características dos participantes, que sugerisse uma agenda para o evento, algumas ideias para tornar o momento mais interativo e sugestões de cardápios para servirmos no evento. Ele me deu todos esses itens, mas eu fiquei particularmente impressionado com o cardápio. Sugeria até opções veganas, baixo glúten e itens de origem local. Sensacional. Bom, outra forma que eu estimulo meus alunos a usar a ferramenta é para pesquisa de marketing, pensando em conteúdos extraordinários para as atividades deles, né? Por exemplo, eu posso perguntar para eles, né, quais grupos de pessoas podem estar interessados em determinado tema ou assunto, e pesquisa, pedir para que eles façam perguntas sobre esses grupos de pessoas, como que eles gostariam de saber mais com profundidade. Tá? Obviamente, você obtém suas melhores respostas perguntando a pessoas reais. Mas para uma pesquisa inicial, exploratória e de formação educacional, é realmente útil para gerar conversas com um determinado público específico. Bom, aí chegou o momento de criar uma campanha publicitária. Eu dei ao ChatGPT um prompt simples. Criei uma estrutura de campanha PPC, pagamento por clique, para uma prancha de surf. Ele me montou toda a estrutura da campanha, desde a conscientização sobre o que são pranchas de surf, até o redirecionamento de pranchas de surf para novas utilizações, como que a pessoa pode se envolver com o mercado de surf e tudo mais. Né? E aí eu pedi assim, façam uma cópia, né, um copy do anúncio ideal para cada campanha. Ele me criou o texto específico para isso. Sensacional. Tá? Então, pode ser que você tenha as ideias iniciais de uma campanha através da interface de inteligência artificial. Demonstrações de produtos. Dá para usar o ChatGPT para marketing e demonstrações virtuais de produtos. Né? A inteligência artificial conversacional, ela pode ser programada para fornecer simulações detalhadas, interativas de recursos, benefícios de produto, e ajudando, assim, clientes a tomar decisões. Tá? Então, eu criei um prompt ali também específico sobre como demonstrar um novo smartphone. Ele me criou toda uma historinha, um storytelling de como criar um vídeo demonstrativo sobre a venda de um celular. Bom, outra coisa que eu acho interessante é ele ajudar a calcular o CAC e o LTV. O CAC é o custo de aquisição de um cliente e o LTV é o valor vitalício de um cliente. E o ChatGPT, eu pedi para que ele fornecesse um esboço simples, uma planilha para ajudar os meus estudantes a estudar, a calcularem esses indicadores, essas métricas, e ele me respondeu dando o código da fórmula que eles precisavam criar numa determinada planilha para poder, pode ser Excel, Google Planilhas, que seja, para poder fazer a atividade. Tá? Uma observação interessante, pode ser necessário que você ajuste as fórmulas dependendo dos dados específicos que você está usando. Né? Então, você precisa ter esse cuidado, que é o olhar, a análise que você tem que ter como analista, como gestor.
As pessoas odeiam mensagens diretas como spam e sempre buscamos encontrar uma maneira mais humana de uma marca se conectar a possíveis contatos das mídias sociais e incentivá-los a ingressar em grupos de Facebook, newsletters e tudo mais, os chamados leads. E nós precisamos, de repente, nutrir esses leads o tempo inteiro para que possam se informar sobre o nosso negócio. Então, eu pedi ao ChatGPT que escrevesse uma mensagem direta para o Facebook Messenger para se conectar com um amigo ou amiga e elogiá-la por seu conteúdo e convidá-lo para entrar em um grupo de Facebook. Não é que ele me criou um texto certinho, né, sobre isso. Eu perguntei, mas quantas trocas de mensagem podem ser necessárias para levar uma liderança fria a um relacionamento caloroso que obtenha o download de uma isca digital, por exemplo? Isso no marketing digital, é linguajar de marketing digital. E ele me respondeu que de 3 a 7 trocas dá para criar um relacionamento. Então, eu pedi para ele criar essas 5 trocas de chatbot para construir esse relacionamento. E ele me deu ótimas ideias úteis para utilizar. Dá para criar também um processo de engajamento simples, né? Eu, por exemplo, instruí os meus estudantes a trabalharem em equipes e pedi para eles esboçarem um processo de engajamento do cliente. Eles não sabiam como fazer. Então, eu pedi ao ChatGPT um esboço. Ele me construiu um processo de introdução, de contato inicial, de proposta e acordo, de gerenciamento de projetos, garantia de qualidade, confidencialidade, reclamações e disputas, e uma conclusão sobre essas políticas de envolvimento e de engajamento do cliente com a sua marca, o seu mercado. Bom, ele construiu todo o texto que eu precisava utilizar. Lógico, eu vou fazer a análise desse texto e verificar se ele é ou não adequado. Você pode tornar a sua mensagem mais acessível, por exemplo, usando o ChatGPT, né? Eu forneci, por exemplo, uma frase para ele transcrever para a língua de sinais brasileira, né, a Libras, e a mesma ferramenta, ainda não tendo recursos visuais, por enquanto, me deu a resposta. Então, eu pedi para ele converter. Bem-vindo ao evento de hoje, onde você aprenderá as dicas de marketing mais incríveis de todas. E ele me deu toda a tradução de símbolos na forma de texto, para transformar isso em imagem, sobre a utilização de Libras para falar para as pessoas. Né? É sensacional essa ferramenta para quem quer criar um ambiente de acessibilidade, por exemplo, numa conversa. Como eu já falei, né, no início, né, para o ChatGPT para pesquisa de marketing, eu fiz um prompt com ele, né, onde eu pedi para ele me falar quais são os maiores fabricantes de pranchas de surf da Europa que concorreriam com a minha prancha de surf aqui produzida em Santos, e ele me deu uma lista, inclusive, dos pontos fracos e os pontos fortes desses concorrentes. Ele deve ter pego isso nos balanços, nos sites, nas missões desses concorrentes, me trouxe essa informação. Bom, eu espero que essas informações, né, que são até 2021, em breve estejam mais atualizadas para a gente poder utilizar com mais propriedade. Bom, aí vem a parte da criação, né? Eu digo, use o ChatGPT para criar suas próprias criações. Redundante? Pode ser, não. Aqui são algumas diretrizes, né, que a gente pode usar no ChatGPT para marketing. Por exemplo, definir papéis, adicionar contextos. Se você não gostar da resposta, você pode voltar e pedir para regenerar a resposta do aplicativo. Você pode colocar extensões, já existem várias extensões para poder criar sensações de discurso, de contextos de linguagem. Então, ele é bem interessante, tá? O importante é você, de repente, usar ele ao máximo e torná-lo curto, engraçado ou mais acadêmico, aí depende muito do seu objetivo, né? E ele é um apoio, tá, gente? Não é a ferramenta principal. Faz conta que é a barcinha que você vai lá no verbete, pegar aquela informação que você não sabia, mas aí você analisa isso com um livro, você vai na biblioteca, num contexto daquele autor, nas ideias daquele autor, e você cria o seu próprio conhecimento, a sua própria base em tempo real, tá bom? Outra questão que ele pode utilizar é ajudar a organizar o marketing do seu negócio pessoal e tudo mais, multiplicar as conexões com o cliente, multiplicar a expertise, multiplicar os seus resultados, né? Então, essa interface é fácil de utilizar, você pode usar como apoio para as atividades da empresa. Ela pode ajudar as empresas a acompanhar as demandas em mudança e obter insights necessários de maneira segura em relação à privacidade, permitindo, assim,
que vocês estejam prontas para as próximas tendências que surgirem. Aí eu deixo a pergunta, e você? Está preparado ou preparada para isso?